Salve, salve, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Flamengo. Nação, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com outro flamenguista, deixa a sua opinião nos comentários. Estamos quase chegando na casa dos 1000 inscritos e para o canal continuar crescendo, o YouTube continuar entregando meus conteúdos, já dá aquela moral aí, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, falo de Flamengo todos os dias. Todos os dias tem vídeo do Flamengo aqui no canal. Então, nação, já dá aquela moral aí, me ajuda a bater essa metinha. Nação, vamos falar aí desse pós-jogo de Independente Medellín pela Libertadores. Jogo esse que o Flamengo venceu por 3-0, venceu o WO. 3 pontinhos para o Flamengo. A bola chegou a rolar ontem por 3 minutos. O Flamengo começou o jogo bem, quase abriu o placar com o Luiz Araújo. Depois daquele momento ali, o árbitro mandou paralisar o jogo, porque não estava tendo condições de ter jogo naquele momento. Os torcedores do Independente Medellín, a torcida organizada, né? Os Barra Brava, se eu não me engano, o nome deles, tocaram a baderna no estádio, tacaram fogo em arquibancada, barra de ferro para cima dos policiais, né? O protesto deles era contra o clube Independente Medellín. O Flamengo não tinha nada a ver com esse protesto, mas estava ali no meio, iria pagar o pato, uma hora ou outra iria pagar o pato se continuasse. Então foi corretíssimo a paralisação do jogo até o cancelamento. Desde o momento que o clube não consegue oferecer segurança para o seu torcedor, o torcedor adversário, para o seu time e o time adversário, é bom que não tenha jogo. Ficou até a critério se a Conmebol iria remarcar o jogo para outra data ou se iria dar por cancelamento total do jogo da WO, dar os 3 pontos ao Flamengo e o Flamengo vencer esse jogo por 3-0. Até onde eu li hoje, estava vendo as notícias hoje, segundo a Conmebol, iria dar os 3 pontos ao Flamengo, iria declarar WO. É o corretíssimo, o Flamengo não se sentiu seguro. Vamos deixar claro aqui, a torcida organizada deles estavam planejando fazer um protesto no jogo a semana toda nas redes sociais. Houve uma reunião da Polícia da Colômbia, a Conmebol e os dirigentes do Independente Medellín. A Polícia da Colômbia sugeriu que o jogo fosse feito de portões fechados, mas o clube Independente Medellín se negou e quis porque quis que o jogo fosse de portões abertos. Desde o momento que ele não aceitou que o jogo fosse com portões fechados, a gente viu no que deu ontem. Aquela baderna, aquela bagunça, aquela confusão. Vamos ver aí qual a punição que a Conmebol vai dar para o clube Independente Medellín. Provavelmente vai ser aquela balela de sempre, alguns jogos com o portão fechado, multa para o clube e o clube vai continuar jogando. O Flamengo era o líder do grupo com 7 pontos, iria jogar ontem buscando a classificação, já se classificar no jogo de ontem mesmo, e acabou que se classificou, né? Segundo, se for verdade que saiu que a Conmebol já declarou os 3 pontos WO a favor do Flamengo, o Flamengo já se classificou em primeiro com 10 pontos. Sabe quando foi a última vez que o Flamengo se classificou na Libertadores com antecedência? Foi em 2007. Vocês têm noção disso? 2007. A última vez que o Flamengo se classificou na Libertadores com antecedência. De lá pra cá, o Flamengo sempre se classificava na Bacia das Almas, ia pra última rodada buscando se classificar, buscando vencer o jogo. Fazia tempo, né, que a gente não viu o Flamengo se classificar com esses jogos todos de antecedência. Isso deu ao luxo ao Flamengo de poupar contra o Cusco, que é o próximo adversário do Flamengo na Libertadores, que vai ser no Maracanã. Aliás, os 2 próximos jogos do Flamengo na Libertadores vai ser no Maracanã, Cusco e Estudiantes. O Flamengo se deu o luxo, já classificado com 2 rodadas de antecedência, de botar reservas contra o Cusco. Os reservas do Flamengo é suficientemente forte demais, muito mais forte que o Cusco, dá para aplicar uma goleada deles aqui no Maracanã. E dá para mesclar alguns jogadores contra os Estudiantes, que é o jogo que antecede o principal confronto do Brasil hoje, que é o Flamengo e Palmeiras. O jogo contra os Estudiantes é o jogo que antecede o confronto entre Flamengo e Palmeiras. Então o Flamengo se dá o luxo de mesclar alguns jogadores principais contra os Estudiantes para enfrentar o Palmeiras no dia 23. Agora é jogar tranquilo, já está classificado. Agora é só aguardar o encerramento da primeira fase, né, da fase de grupos da Libertadores. Nação, não tem muito mais o que falar nesse pós-jogo, até porque não teve jogo. Se a bola rolou, foi só 3 minutinhos. E se eu tivesse que falar desses 3 minutos, eu falar que o Flamengo começou bem o jogo. Só isso, entendeu?
Foi corretíssima o cancelamento do jogo. Não havia condições ontem de ter esse jogo. A Conmebol até sugeriu, olha só a vergonha que é. A Conmebol até sugeriu que os torcedores do Independente Medellín deixassem o estádio para o jogo rolar com os portões fechados. O Flamengo, por hora, ficou no estádio aguardando alguma informação da Conmebol, algum pronunciamento da Conmebol, porque se o Flamengo saísse do estádio e fosse embora, ele ia dar como abandono, que o Flamengo que abandonou o jogo. Então o Flamengo permaneceu lá. O jogo ficou paralisado por mais de 1h30, até que a Conmebol decidiu cancelar o jogo. Se for verdade as notícias, o Flamengo ganhou o jogo de ontem por 3-0 de WO. E com essa vitória de ontem do Flamengo, o Flamengo passa a ser o líder geral da classificação da Conmebol Libertadores. Até então era o Corinthians com saldo de gol de 7, o Flamengo tinha saldo de gol de 5, e com essa vitória de ontem, com o saldo de gol de 3-0, foi a 8, então ele assume a classificação geral da Conmebol Libertadores. Isso dá o direito ao Flamengo, se manter essa classificação até o final, dá o direito ao Flamengo de fazer todos os jogos da volta no Maracanã. Não importa se o clube tal se classificou em primeiro no grupo dele. O Flamengo sendo o líder geral da tabela, o Flamengo, todos esses adversários que o Flamengo enfrentar, o Flamengo vai decidir o jogo no Maracanã. Eu vou falar por mim, eu não faço tanta questão assim. Eu prefiro me classificar, não importa se é em primeiro ou em segundo. Tem vezes que eu prefiro que o primeiro jogo seja em casa, porque dependendo do resultado você consegue administrar ele fora, mas isso daí é de cada um. Mas decidindo todas em casa também é importantíssimo, ajuda demais, o peso da torcida faz muita diferença. Então, nação, o que tinha para falar desse jogo é isso aí, não tem muito mais o que falar. Deixa sua opinião nos comentários, se você assistiu até o final, gostou do vídeo, já se inscreve, curte, compartilha. Deixa sua opinião nos comentários. É de graça, você não vai pagar nada. É só descer um pouquinho, clicar em se inscrever, curtir e compartilhar. Nação, tamo junto, pra cima. Isso aqui é Flamengo.